Gastar um milhãozinho aí, Mari. Do lado do Flamengo, claro, toda a expectativa para esse jogo da Copa do Brasil, mas tem o tal do fato novo. Agora, Felipe Luiz, então, será apresentado no rubro-negro. Pedro, já ia chamar ele de Felipe também, olha que coisa. Tudo bem, Mari? Um beijo novamente, um abraço aí, Bruno, enfim, Prates, Marra também que estão por aí. Exatamente, Felipe Luiz vai ser apresentado daqui 1h30 aproximadamente aqui no Ninho do Urubu. É o treinador escolhido e como eu falava desde ontem, o Flamengo retirou da apresentação ali no informe de apresentação a palavra interino. Por quê? Como a gente já noticiava desde ontem, a intenção do Flamengo é que ele permaneça para 2025 como treinador do time profissional, né? Então o Flamengo já não buscava outro técnico, quer que o Felipe Luiz permaneça para 2025. Vai fazer a sua estreia amanhã no Maracanã, certamente um Maracanã se não completamente lotado, muita gente reclamando dos preços dos ingressos, mas o Maracanã cheio, né? Com vários torcedores e nessa batida de apoiar o Felipe Luiz, apoiar esse time contra o Corinthians. Um momento difícil que o Flamengo atravessa na temporada, acabou de demitir o Tite, está distante no Campeonato Brasileiro dos líderes, eliminado na Libertadores, então a Copa do Brasil se apresenta aí como uma boa opção para, quem sabe, conseguir um título importante nessa temporada. Conquistou o Campeonato Carioca de forma invicta, é sempre bom lembrar. Felipe Luiz, 39 anos, se aposentou no ano passado, sub-17 já comandou o sub-20 também na conquista do Mundial no Maracanã contra o Olympiacos e se diz preparado. A gente vai tentar descobrir como é que o Felipe Luiz pensa um pouco para esse time profissional. Ele já disse um pouco o seu modelo de jogo, como ele tem umas ideias, mas base é uma coisa, filosofia é outra e entrar no profissional juntando tudo isso é uma terceira opção. Então o Felipe Luiz falou um pouquinho já na Flá TV sobre essas ideias, o que ele pensa, como é que ele está se sentindo como novo treinador do Flamengo nessa ascensão meteórica, a gente pode dizer, da base ao profissional. Vamos acompanhar o novo treinador do Flamengo, Felipe Luiz. Conheço bem esse elenco, eu joguei praticamente com todos eles e meu objetivo é conseguir colocar em prática o mais rápido possível o meu modelo de jogo, para que eles possam desenvolver o que eu quero com as minhas ideias e que a gente possa ver isso no campo representado o mais rápido possível. Uma coisa, eu sempre pensei durante muitos anos como treinador, mas viver como treinador era uma experiência nova e realmente a paixão é o que eu amo fazer e estou encantado de estar aqui de novo. O modelo de jogo é um modelo de jogo de muito ataque, né? Eu já falei em outras entrevistas que às vezes eu peco por não ter medo, né? Mas por atacar demais, mas com certeza esse time já está bem treinado, já tem uma estabilidade, uma organização defensiva muito boa e é claro que eu vou tentar colocar, como eu falei, a minha ideia em prática, que é diferente, para que a gente possa ver o time atacando da forma que eu quero, que com certeza espero ver muitos gols e muitas chances de gols. Tá aí o Felipe Luiz dando a sua palhinha inicial, né, sobre o que imagina que vai ser esse Flamengo. Obviamente ele tinha um bom relacionamento com o Tite, enfim, foi convocado para a Copa do Mundo e tudo mais, mas acho que a torcida do Flamengo não concorda muito quando ele fala que esse time tinha uma boa organização defensiva, o que é até curioso para uma equipe do Tite, que estava sendo comandada aí por quase um ano pelo Tite. Então vai ter que fazer alguns ajustes e aí fica aquela questão, vai utilizar, por exemplo, o Gabigol no ataque, o Carlinhos não joga a Copa do Brasil, já jogou pelo Nova Iguaçu. E, por exemplo, o Pedro está lesionado também, não atua. O Tite vinha atuando com o Bruno Henrique, ele não tem Luiz Araújo também, mas o Michael pode voltar a ser relacionado depois de um tempinho fora. Então vamos aguardar as palavras do Felipe Luiz neste dia, nessa terça-feira que está fazendo um sol aqui animado no Rio de Janeiro, em Vargem Grande aqui, onde fica o CT do Flamengo, mais de 35 graus no Rio de Janeiro. Mari, Bruno. Deve estar quente pra caramba, mas o visual tá bonito. Ali, o céu azul, as árvores ali verdes, a bandeira do Flamengo ali com o vermelho, o rubro-negro aparecendo. Eu tinha até esquecido do Michael. Você tomou um susto quando ele falou do Michael. Porque a gente fala tanto do Cebolinha, do Pedro, Luiz Araújo, né? Ele chegou e machucou. Então, mas é uma opção Chegou, importante. fez gol, machucou.
O Filipe Luiz, como técnico, então, na base do Flamengo, a nossa equipe, o Data ESPN, levantou na unha, tá, esses números, trazendo um aproveitamento de 84,6% no Sub-17, 63,2% no Sub-20, e aí, no geral, então, 71,9% o aproveitamento do Filipe Luiz como nessa fase dele de treinador. Já me chamou a atenção, Prates, porque na entrevista dele, quando ele começa a falar sobre estilo de jogo, claro que ele fala sobre o sistema defensivo, mas ele já projeta falando sobre o ataque. Que eu possa implementar o meu tipo de jogo para que a gente possa atacar e fazer mais gols ou criar chances de gols. A mentalidade é 100%, parece já ser muito mais ofensiva do que defensiva, né? Mas por enquanto, assim, é um Filipe Luiz que sempre se mostrou muito capaz, sempre se comunicou muito bem, muito inteligente, mas trabalhando em profissional, como treinador, é uma incógnita. A gente tem a ideia do Filipe Luiz preparando-se para esse cargo. Não sei se, obviamente, a preparação era para assumir agora, como ele está assumindo o profissional do Flamengo. E há uma boa impressão do Filipe Luiz pela figura dele, pela maneira que ele se manifesta em relação aos assuntos, ainda mais voltados a treinamentos, parte tática. Mas é pouco tempo, com muitos jogadores que ele conhece, jogou até outro dia junto, e agora ele vai ver uma outra situação. Porque, assim, o Sub-17 e o Sub-20, eles são um parâmetro, mas o profissional é uma outra realidade. Ele não vai pegar jogador para ser formado, ele pode desenvolver alguns jogadores, alguns podem crescer com ele, mas jogadores quase todos prontos já, né? E alguns com mais de 30 anos, outros perto disso, já viveram muita coisa no futebol. Então, assim, pro Filipe Luiz também é uma adaptação. Porque o Filipe Luiz não está assumindo o profissional do Flamengo, uma situação que ele vai ter uma pré-temporada de 30 dias para trabalhar, aí vai ter um estadual, às vezes, para colocar um time C, um time B. Não, tem decisão amanhã já, né? Então, é muito mais, me parece, como que vai ser esse diálogo dele com os jogadores, como que vai ser esse primeiro contato no campo e fora dele com os jogadores, do que propriamente algo assim que ele vai colocar muitas ideias em prática. Eu não acredito em revolução em 2 dias. Eu acho que em 2 treinamentos ninguém transforma tudo. Mas você não acha? Nem é o caso. Mas será que justamente o fato de não ter muitos jogos e ter pouco tempo de treino não pode até favorecer o Filipe? Porque ele não é um cara acostumado, por exemplo, ele está começando a carreira agora. Sim. Ele não é um cara que, né, comanda, né, tem experiência comandando o treino, não é, Mário Marra? Porque isso é você ser treinador, a gente está acostumado a discutir as decisões de escalar um, escalar o outro, tal, isso que o torcedor está acostumado a ver. Mas o dia a dia de aplicar treinamento, isso é muito específico. Isso até né? vale a pena a gente colocar o Pedro na conversa, pensando em comissão técnica, né? Isso, que é uma diferença muito grande da comissão técnica que saiu, que é assim, de muito respeito, né, todo mundo, e a comissão técnica que o Filipe vai trabalhar. Eu não sei se o Filipe... A questão toda é, ele está vivendo os primeiros passos como um treinador. Talvez daqui a algum tempo ele pense, poxa, eu gosto muito do trabalho daquele cara lá que trabalha no Criciúma, queria buscar ele para cá, aquele outro que trabalha no Fortaleza. Mas agora ele não tem essa oportunidade. Agora ele tem que fazer o Flamengo vencer jogos até o final do ano. Isso. Talvez em dezembro ele pare para pensar. Acontece muito em Premier League, né? Por exemplo, o técnico do Wolverhampton, incrivelmente, o Gary O'Neill, ele foi buscar um treinador no Manchester City. E o treinador saiu para trabalhar com ele, mais perto dele. Acontece. Os caras vão vendo e vão... Putz, eu gosto da abordagem daquele cara, gosto do trabalho daquele cara. A metodologia, isso né? É até um match que dá pro dia a dia, né, Marra? Às vezes o cara é muito bom, mas não funciona porque enquanto equipe. Quando a gente está falando do Filipe, qual que é o primeiro ponto que a gente fala? Poxa, vai mudar o ambiente, vai conseguir... É para agora isso, né, Bruno? Então, para isso ele não precisa de treino, ele precisa... Jogar. Mobilizar os caras, mobilizar, talvez. Não é a forma certa, né, gente? Não é o mundo ideal. Mas é o que... É o que tem para ele. É o que tem para hoje. Ô Pedro, porque em termos de trabalho, assim, né, de contato do Filipe Luiz com o elenco, enquanto treinador, o quê? 2 dias? Basicamente 2 dias, né? Porque ontem ele se apresentou como treinador, cumprimentou ali os novos velhos companheiros, né? E agora subordinados, né? Que vai ser nessa nova gestão Filipe Luiz, e ele comandou um treinamento ontem, agora à tarde vai comandar outro treinamento, ele vai ser apresentado 1h30 e depois vai ter um treinamento à tarde, e aí depois vai ser só papo até a hora do jogo, basicamente, a não ser que ele repita a estratégia, por exemplo, do Sampaoli, que comandava algumas atividades no dia
do jogo, não me parece ser do feitio do Filipe Luís. Filipe Luís sempre falava que anotava, na época de jogador e tal, não sei o quê, quando estava com o Jorge Jesus aqui, ele falou, anoto todos os treinamentos dele, tento conversar, etc. E ainda troca bastante ideia com o Jorge Jesus. Não que ele vá replicar exatamente tudo em relação ao Jorge Jesus, mas ele anotava bastante os treinamentos ali do Jorge Jesus para tentar beber das fontes. Falava do Simeone também, que foi o técnico que ele mais trabalhou na carreira, enfim, são bem antagônicos até em estilo de modelo de jogo, mas ele tenta beber um pouco de cada fonte. O Filipe Luís, eu estava até dando uma olhadinha certinho aqui, porque ele chega com 4 novos membros para a comissão técnica do Flamengo. São 3 auxiliares e um preparador físico, que até já trabalhou em outras equipes, o Diogo Linhares. Então muda um pouco ali, talvez, a metodologia, que era o Fábio Mascheredian com o Tite, bastante conhecido, enfim, trabalhou também na seleção brasileira. E agora entra outra metodologia. 2 nomes que estavam e foram até trazidos pelo Tite para o Flamengo, que não estavam inicialmente na comissão do Tite, eles permanecem, que é o auxiliar, o Vinícius Bergantin, e o analista de desempenho, Bruno Baquete, que até trabalhou na seleção brasileira com o Tite. Então são membros que permanecem ali, talvez possam ajudar um pouco nessa transição, que o Filipe vai precisar também de ajuda, né, nesse meio tempo aí, porque ele estava na base, ele conhece muito de Flamengo, mas os pormenores ali, talvez, do dia a dia, o que esse elenco enfrentou, quais foram as mínimas dificuldades, os detalhes ali, um jogo contra o Peñarol, etc., talvez ele precise dessa ajuda. Toda ajuda agora será bem-vinda ao Filipe Luís, porque é sempre bom lembrar que é um técnico também em início de carreira, apesar de toda a sua experiência como jogador. Começa a carreira em uma semifinal da Copa do Brasil. Vai lá, substituindo o Tite. Contra o Corinthians. Mas assim, o Filipe Luís, é claro que ele, quando a gente recorda dele como jogador, é muito mais recente do que, né, ele como um treinador de material para a gente observar. Mas como o Pedro traz para a gente, ele já vinha fazendo também essa transição, essa preparação para treinador no dia a dia dele de jogador. Sim. Assim como o Thiago Silva faz muito isso, né? Não sei se ele seguirá depois como treinador, mas a própria esposa já filmou muitas vezes o Thiago Silva estudando os jogos. O Alex mesmo, né, preparando. Tem muito jogador que sabe que não vai conseguir ficar longe do futebol e já vai mudando um pouquinho ali para olhar a próxima área. Tem uma tendência mais de observação do jogo, de gostar desses detalhes do jogo, né? Tem jogador que não, que não quer mesmo. Mas o Filipe sempre declarou isso, né? E eu acho que ele vai... É que no Brasil é muito difícil você começar da maneira correta. Uhum. Então, ele estava iniciando da maneira correta, né? Sim. Para a base, fazendo o trabalho do dia a dia, tal, aprendendo. Mas não tem como falar não a um chamado do Flamengo, gente. Sim. Foi aquele chamado da primeira vez do São Paulo para o Ceni. Pois é. Não tem como. Você está ali, você conhece os jogadores e eu acho que a decisão é a correta. Você vai inventar um nome agora, em outubro, com decisões pela frente, com possibilidade ainda de ser campeão. A decisão está lá. Sim, todo o cuidado é para não queimar o Filipe, né? Uhum. Porque as coisas podem dar certo, mas as coisas podem não dar certo. E aí vai jogar a culpa nele que acabou de começar, tal. Tem que ter um cuidado para preservar o Filipe. Quando ele virou técnico das categorias de base do Flamengo, Prats, ele deu uma declaração falando sobre o estilo de jogo que ele idealizava, então, para suas equipes. Vamos colocar aí no ar exatamente o que ele falou na época lá para o Globo Esporte. E aí, Prats, eu quero que você me responda se o Flamengo tem aí as peças ou se você imagina o Flamengo jogando assim, ó. É um jogo mais vertical neste ponto e baseado muito no último conceito, que é a pressão. A cada adversário que eu jogo, eu quero pressionar sempre para ter a bola. Mas isso é muito difícil. Dá para enxergar isso no Flamengo, Prats? Acho que tem mais um pouco ali, Bruno. Acredito ter a capacidade de fazer isso, por mais que às vezes erre ou acerte. Mas é um modelo baseado principalmente em pressionar e depois um jogo muito agressivo e em direção ao gol. Assim, o Flamengo tem um grupo de jogadores de muita qualidade. E nesse primeiro momento, me parece que mais do que o Filipe Luís ajudar os atletas, eu vejo um caminho inverso. Uhum. Os atletas ajudarem o Filipe Luís. Porque, assim, é muito interessante a gente observar ideia, o que ele considera time ideal, o que ele idealiza de uma equipe que ele gosta da maneira de jogar. Outra coisa é a realidade, a parte prática hoje, de apresentar alguma coisa para amanhã, para ter vantagem numa semifinal, para jogar uma final de Copa do Brasil. Então é um momento, estou com vocês, que ele vai, obviamente, pode ajudar muito em relação ao ambiente.
os jogadores podem olhar o Filipe Luís como sendo mais um deles. Aquela né? coisa Então, de correr pelo cara. então tem muito isso. Mas você acha que os jogadores não ajudaram o Tite? Não, acho que ajudaram. O Tite teve uma série de problemas também no meio do caminho, de jogadores contundidos que ele não contava com isso. E aí ele teve uma dificuldade de encontrar uma outra solução. Acho que assim, não houve má vontade dos jogadores com o Tite. Houve uma dificuldade de trabalho mesmo, o trabalho conseguir progredir um pouquinho mais. Jogar tão ofensivamente assim, né? Jogar no campo de ataque, o Felipe está falando do ideal que é ser técnico do Flamengo, né? O Flamengo é um time que tem uma torcida imensa, que tem toda a sua história ligada a fazer muito gol, a ser campeão, a incomodar o adversário o tempo inteiro, trazendo algumas posturas em campo mais modernas, como pressionar e tal, o tempo inteiro, que é o perdeu, pressiona. Tem uma coisa que está acontecendo, você vai jogar com a linha alta, você vai pressionar, pensa bem, você tem zagueiros que são rápidos. Tem. Se perdeu a bola, dá tempo de Léo Pereira, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, tal. O Davi Luiz menos, mas tem zagueiros que perdeu a bola, opa, se liga. Se liga porque precisa voltar rápido. E esses caras conseguem. Mas uma coisa que estava acontecendo no Flamengo do Tite, eu já tinha falado sobre isso aqui, mostrei até no Touch uma vez, o Flamengo estava errando em saber quem seria o cara da pressão antes do passe. O passe que ia pegar a defesa correndo feito louca para trás, o dono da bola, dizem, o portador da bola, esse cara não pode ter muito espaço. A gente está falando aí de transição ofensiva rápida do adversário, transição defensiva rápida do seu time. Os volantes do Flamengo, em algum momento, não sei se eram só os volantes, acho que pode ser lateral, pode ser meia. Os meias, né? Falta a atitude de, gente, agora tem que matar a Foi jogada. assim que saiu o gol do Peñarol, no Maracanã, não foi? Isso. Falta a atitude, preciso matar essa jogada. Alguns clubes, alguns treinadores trabalham com tempo. Se você não roubar a bola em 5 segundos, em 8 segundos, você tem que fazer a falta. Mata a jogada. Se você não interceptar a jogada, se você não atrasar o time adversário, por que esse tempo, 5 segundos, 8 segundos? Que é o tempo da volta, de se reorganizar. Mata. Isso, o trabalho estava se perdendo em alguns momentos, nessa reta final do Tite. Até porque a gente fala, para poder fazer isso, Marra, precisa da parte física. Isso. Muito, sim. A exigência física é alta. Porque, assim, pensando na transição ofensiva, jogar mais vertical, você tem jogadores saudáveis, Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique, De La Cruz, jogadores que conseguem acelerar esse jogo. Gerson. Até o Pedro, quando estava bem, né, também. Se posicionando lá na frente. Mas também, para essa retomada de bola, você precisa que todo mundo faça também o sobe, Sim, a exigência o marca, física é muito alta e nesse tipo de recupera. jogo. É muito difícil, Claro né, que Prats? sim, claro que sim. E ainda mais falando do Flamengo, né, que tem sido uma questão. Isso muda muito, por exemplo, a postura do Léo Ortiz. Por quê? Porque se ele é zagueiro, ele é o cara para pressionar, opa, perdeu a bola, para voltar. Se ele é volante, a pressão dele é mais adiantada. Isso exige mais ainda fisicamente. Onde ele pressiona a bola quando ele é zagueiro? No Flamengo, de linha alta, na linha do meio campo. Onde ele pressiona para roubar a bola? Aí é um desespero. É um desespero que, inclusive, ele não é acostumado a fazer. Ele está se adaptando a uma nova função. E aí isso envolve, ali na linha de meio de campo, o De La Cruz e o Arrascaeta. E aí o Filipe Luís acho que ainda não tem o poder da cura, não é, Pedro? Ou ele já carrega esse... Não, ainda não, Prats? Não, só se o Pedro falar que sim, aí eu vou falar que sim também. Ele está no dia a dia lá, acompanha muito mais do que eu, obviamente. Vamos ver o que ele vai falar. Você sabe quem tem o poder da cura? Não. Quem? Um outro treinador. Não carrega, ainda não. Mas esse ainda não é, Pedro? Pegou, né, Prats? Peguei, isso faz coisa. Não. Ontem até foi engraçado, Bruno, porque o Filipe Luís fez igual o Jorge Jesus no primeiro dia, né? Porque correu junto com os jogadores, enfim, aí algumas comparações assim começaram, né? Aí em redes sociais, que o Filipe Luís correndo junto com os atletas, aí compararam as fotos, que no primeiro dia eu estava aqui, foi um show, na verdade, não foi um treino do Jorge Jesus, botou drone no ar, enfim, correu com os jogadores, falou, deu bronca, etc e tal. Ontem, obviamente, não foi aberto do Filipe Luís, mas teve essa questão da corridinha
com os jogadores. Então houve muito esse tipo de comparação assim. Mas o Felipe Luiz é um patamar, para dizer a palavra da moda que houve em 2019, um patamar bem diferente do Jorge Jesus. Ele vai ter que ir mais na conversa mesmo, mais entendendo, pisando pouco a pouco para ver como é que ele vai lidar com esse tipo de situação no dia a dia. E essa declaração dele de um time muito vertical, um time que pressiona, etc., é o ideal, né? O ideal, todo mundo tem um ideal de time, o torcedor tem também, algum torcedor pode ter um ideal mais defensivo até também, mas ele vai ter que se adaptar às circunstâncias, às questões físicas também que o time apresenta. Então, por exemplo, o Michael, pode ser que ele tenha uma ideia de utilizar o Michael, mas o Michael está voltando de uma lesão aí depois de um mês, então ele certamente vai ser difícil ele utilizar o Michael desde o início, vai ter que utilizar no banco de reservas. Aí ele tem uma ideia de saída de jogo mais limpa, ele vai utilizar o Léo Ortiz na defesa ou vai utilizar no meio de campo? O Fabrício Bruno continua na zaga, Léo Pereira. Então são questões ainda que ele vai ter que ou responder para a gente daqui a pouquinho aqui, de primeira, que eu acho difícil, vai fazer um mistériozinho pelo menos ali, já que se trata de um jogo decisivo amanhã, ou tentar colocar algumas coisas no campo hoje à tarde para tentar refletir amanhã no Maracanã e quem sabe repetir. Imagino assim que, olha, Arrasca, Bruno Henrique, lembra como a gente fazia? Alguns pequenos movimentos que a gente fazia tentando juntar com o que já tinha na equipe do Tite. É o que ele pode fazer nesse momento, porque a roda está girando, né? O carro está andando, o pneu está rodando rapidamente nessa temporada. Pedro lembrou bem os treinos do Jesus, né? Até porque era antes da pandemia também, muitos treinos eram abertos. Sim. Lembra aquele jogo treino, não lembro contra quem que foi, Pedro, na Gávea mesmo. Madureira. Nossa, que ele pegou no pé do Arão. Lembra, Mari? Nossa, é verdade, virou até meme, né? Virou meme, Que depois momento. a corrida, tinha entretenimento até nos treinos. Mas esse período é maravilhoso, né? Que ainda tá no início, o torcedor tá Isso, lua de mel. empolgado, o clima mudou. Falou tudo. Mas aí vamos aguardar. Quando a pelota rolar de verdade, a expectativa é claro que se O comprove ambiente pro é lado. outro, intensidade. Mas o torcedor tá no direito de ficar Claro. feliz.